Olá a todos. Vamos aqui a mais uma sessão teórica, muito mais teórica que prática, de mecânica dos sólidos. E depois de termos abordado o tema das tensões, o tema das deformações, vamos agora falar sobre aquilo que relaciona ou como relacionar estas duas quantidades físicas. E vamos, sobretudo, falar da relação tensão-deformação ou lei constitutiva que em domínio linear elástico. E nesse domínio linear elástico impera a lei de Hooke. E vamos falar também um bocadinho sobre isto. Portanto, o que vai fazer depender o grau de deformação de um determinado material em função da tensão que lhe é aplicada, das forças que lhe são aplicadas, tem a ver com as propriedades materiais. E aí impera o senso comum. Nós sabemos que o material mais soft, material mais dúctil, deformará mais consoante a tensão que é aplicada, um material mais rígido deformará menos. Algumas simplificações que teremos aqui na mecânica dos sólidos terão a ver com a variabilidade das propriedades do material com a direção, ou seja, vamos considerar que os materiais são isotrópicos. Isso quer dizer que se eu tiver uma chapa e tracioná-la na direção de laminagem ou na direção a 90 graus com a direção de laminagem, aqui vamos considerar que o comportamento do material é exatamente o mesmo. É uma simplificação porque, como sabem, o processo de laminagem de chapa vai fazer com que os grãos do aço ou do metal que está a ser laminado com licença, tenham propriedades distintas e, portanto, todas as chapas têm o chamado comportamento anisotrópico. Portanto, se eu cortar prover de extração na direção de laminagem ou noutra direção inclinada, por exemplo, a 45 graus ou a 60 graus, a curva de tração será diferente. Mas pronto, isso são os materiais anisotrópicos e vamos falar sobre leis constitutivas anisotrópicas no quarto ano, tá bem? Para já vai vigorar então essa simplificação. Por isso, no regime dos materiais isotrópicos e no regime linear elástico, vai funcionar a lei de Hooke, portanto, que foi proposta por este físico britânico, Robert Hooke, e eu até tenho aqui um slide em homenagem ao Sr. Robert Hooke. Portanto, não é propriamente recente o trabalho dele, como estão a ver. Uma curiosidade que envolve todo o português é que o Sr. Hooke, num manuscrito chamado Micrography, fez a primeira imagem microscópica da cortiça. Portanto, ele foi o primeiro a observar a estrutura celular da cortiça, o que não deixa de ser interessante para nós portugueses. Pegando aqui no ensaio de tração típico, nós temos então uma zona que é linear, portanto, e nesta zona linear nós sabemos que se relaxarmos a força, portanto, se eliminarmos a força, a deformação volta a zero, mas a partir de certo ponto o material cede, e, pronto, e este ponto aqui, eu posso colocar aqui os comentários a funcionar, portanto, neste ponto aqui, que nós chamamos tensão de cedência, não é? O material vai sair do regime linear, portanto, isto é um sede de cedência, e entra em regime plástico. O regime plástico caracteriza-se por termos deformações permanentes. Portanto, e nós, então, aqui na lei Hooke, só vamos concentrar nesta área, está bem? Portanto, neste regime, que é o regime da elasticidade linear, ok? E neste regime da elasticidade linear há uma proporção entre a tensão aplicada e a deformação subsequente. Portanto, e essa proporcionalidade entre tensões e deformações é o chamado módulo de Young. Okay? Portanto, e é isso então o principal que devemos saber da lei de Hooke. Há uma analogia com uma mola, porquê? Porque nesta zona linear elástica eu estico o material, ele deforma, mas se largar o material ele retorna
à configuração inicial. E, portanto, há aqui uma grande analogia entre aquilo que se passa com uma mola, portanto, onde o K será o módulo de Young no caso dos metais, o X a deformação e a força será a tensão. Portanto, há aqui uma analogia entre o comportamento dos metais e de outros materiais, portanto, em deformação, em tensão, e o comportamento de uma mola. E por isso, com isso, vamos poder então aplicar a lei de Hooke. No caso unidimensional, ok? Portanto, se pensarem então que este ensaio de tração que eu represento aqui, se ele for feito segundo o x, eu sei que a tensão então aplicada segundo o x e a deformação subsequente segundo o x vão ter esse parâmetro de proporcionalidade, mas nós não podemos nos esquecer que quando esticamos um material, não é? Portanto, eu vou fazer aqui uma coisa muito simples. Então, se eu estiver aqui a esticar este material ao longo de uma determinada direção, nós sabemos que quando ele deforma nesta direção, portanto, vamos imaginar que ele deforma nessa direção, nós por senso comum sabemos que ele encolhe na outra direção. E isso então é dado por um efeito que é chamado o efeito de Poisson. Está bem? E, portanto, eu vou até dedicar um slide ao coeficiente de Poisson, que pronto, há aqui uma gralha, portanto é Poisson's Ratio, portanto desculpem aqui isto, será depois corrigido, e o coeficiente de Poisson basicamente vai relacionar a deformação transversal, ok, com a deformação axial. Portanto, basicamente vai nos dizer quanto é que um material vai deformar na direção oposta ou transversa à deformação aplicada. Portanto, aqui pode ser em compressão ou em tração. Temos aqui o caso 2D que relaciona x e y, mas obviamente que este efeito é verificado ao longo dos três eixos coordenados. Portanto, aqui, se eu estiver a tracionar um determinado corpo segundo a direção x, ele irá encolher segundo a direção y e direção z. Portanto, valores típicos para os metais andarão à volta do 0,3. Portanto, reparem aqui o titânio, o latão, o cobre, o alumínio, portanto, andarão todos à volta do 0,3. Depois há materiais com propriedades mais específicas e a borracha entra naquilo que nós chamamos de materiais incompressíveis. O que é que isso quer dizer? Que por cada unidade de deformação na direção x, eu terei 0,5 numa direção e 0,5 na outra. Quer dizer que o volume fica constante. Portanto, quando virem aqui o coeficiente de Poisson perto de 0,5 ou 0,499, já saberão que é um material que deforma com volume constante. No outro oposto, temos as espumas, com valores do coeficiente de Poisson muito baixos, e a cortiça, embora aqui refira-se como zero, mas é próximo de zero. Ora, quando o coeficiente de Poisson é zero, quer dizer então que essa deformação aqui transversal é zero por uma deformação qualquer axial. Portanto, este é o caso de eu ter um determinado sólido, aplico-lhe uma força e o resultado final é eu vou tentar desenhar aqui sem... O resultado final é um corpo deformado onde a deformação transversal é nula. E se pegarem na vossa espuma, por exemplo, aquele Scott Brite para lavar os pratos, e se espremerem com as mãos, vão ver que a deformação transversal é nula. Portanto, isso então vai corresponder ao coeficiente de Poisson nulo. Portanto, em regime elástico, a maioria dos metais vão ter o 0,3, portanto, que é um comportamento intermédio entre a incompressibilidade e o volume constante da borracha e a grande variação de volume que existe nas espumas. E, portanto, nós aqui, quando aplicamos a lei de Hooke, no caso de uma solicitação 3D, temos que ter em conta que a deformação em X segue a lei de Hooke, portanto, segue esta proporcionalidade, mas também, pelo coeficiente de Poisson,
temos que ter em conta que vai haver uma deformação transversa segundo o eixo y e uma deformação transversa segundo o eixo z em função daquilo que é deformado no eixo x, ok? Portanto, valores típicos, então, como já referimos, no caso do módulo de Young, do coeficiente de Poisson, temos aqui para os metais e para a borracha. No caso do módulo de Young, a unidade é a mesma unidade da tensão, portanto, é o gigapascal, ou pascal, portanto, sendo pascal newton por metro quadrado, gigapascal 10 a nona. Portanto, valores típicos para os metais, que vocês vão abordar esses valores até o final do curso, e se calhar depois do curso também, 210 gigapascal para o aço e 70 gigapascal para o alumínio. Para deduzirmos então a lei Duc, há 3 dimensões. Nós vamos utilizar um princípio que foi referido na aula passada, que é o princípio da sobreposição de efeitos. Portanto, para eu deduzir a lei Duc a 3D, eu vou sobrepor 3 efeitos. O primeiro efeito, que aliás vem aqui referido com 1, é o efeito de eu tracionar em X e ter deformações transversas segundo Y e Z. O segundo caso é o caso de tracionar segundo Y e, portanto, vou ter uma deformação segundo Y. Portanto, vamos imaginar exatamente o mesmo caso. Traciono em Y e vou ter deformações transversas nas outras duas direções, X e Z. E um terceiro efeito, onde traciono em Z e vou ter deformações transversas negativas, portanto vai encolher nas outras duas direções, que serão X e Y. Portanto, se eu somar então o efeito de tracionar em X, o efeito de tracionar em Y e de tracionar em Z, com todos os efeitos transversos de redução, portanto, somando então esses 3 efeitos, ok? Portanto, basicamente estou a somar estas equações todas umas às outras, as diversas componentes, x, y e z, vou obter uma expressão geral 3D para a lei Duc. Portanto, então, o que é que essa expressão geral da lei Duc vai ter em conta? Vai ter em conta que a deformação em x depende não só da tensão aplicada em x, como também depende das tensões aplicadas nos outros eixos. Portanto, há aqui uma interdependência importante da deformação em cada um dos 3 eixos com as tensões que são aplicadas nos outros eixos. Está bem? Não existe, então, independência. Eu não posso dizer que a deformação x só depende da tensão x. Depende do que se passa nos outros eixos. E, obviamente, temos aqui, então, a dependência dos materiais, ou seja, é inversamente proporcional ao módulo de Young, ou seja, quanto maior o módulo de Young, quanto mais rígido o material, menor a deformação. Portanto, isto acaba por fazer todo sentido e também vai depender do coeficiente de Poisson naquilo que toca às deformações transversais. Depois, vamos ter que falar sobre o módulo de corte. E porquê é que eu vou ter que falar sobre o módulo de corte? Porque no slide anterior nós falamos aqui sobre as 3 componentes de extensão linear ou deformação linear relacionadas com as deformações normais, ou seja, eu só estou aqui a olhar para as diagonais dos tensores, quer da tensão, quer da deformação, ou seja, componentes de tensão normal e deformação linear, mas não estou a lembrar da componente de corte, ou seja, tensões de corte, não é? Vocês conhecem como tal, e distorções angulares, que é o gama. E por isso, vamos definir um outro módulo, ok? Que é o módulo de corte. Ora, o módulo de corte, da mesma forma que o módulo de Young relacionava tensões normais com deformações lineares ou normais, vamos ter um módulo de corte, que vamos chamar de G, e na literatura também aparece como new, está bem? Portanto, podem ver as duas formas, mas nós iremos usar aqui o G. Portanto, o módulo de corte vai relacionar então a tensão de corte, aqui será o tau, com a distorção angular ou deformação de corte. Portanto, como já sabem, a distorção angular é um ângulo, portanto seria aqui no nosso caso a tangente do ângulo, portanto ΔX sobre L, e a força, portanto é a força de corte sobre a área em que atua. Portanto, reparem que se eu fizer um ensaio de corte, e é possível fazer numa máquina de ensaios universal, basta meter um provete
e nesse provete aplico uma força numa direção e noutra. Eu até podia ter colocado aqui uma foto de um setup de um ensaio de corte, mas se eu promover este ensaio e medir então o ângulo e a força, eu vou ter aqui uma zona reta também, muita semelhança do ensaio de tração, e nessa zona reta então vou ter também um parâmetro de proporcionalidade que é o módulo de corte, ok? Portanto, que vai então relacionar tensões de corte com deformações de corte e vice-versa, está bem? Portanto, será então G. Uma diferença importante entre as distorções angulares e as deformações lineares, as tensões lineares, é que neste caso não existe uma interdependência entre estes. O que é que eu quero dizer com isso? Enquanto nas deformações lineares o εx dependeria das três tensões nos outros eixos, no caso do corte, a distorção angular depende apenas em XY, depende apenas do tal XY. XE depende apenas de XE, YZ depende apenas de XE. Portanto, existe aqui uma independência, por assim dizer, das componentes de corte umas das outras. Okay? Portanto, isto é importante frisar. Sobre o módulo de corte, ele também é possível obtê-lo ou por medição experimental, mas verifica-se que ele relaciona-se com o módulo de Young e o coeficiente de Poisson nesta forma. Okay? Por isso, se de um determinado enunciado só nos fornecem o módulo de Young e o coeficiente de Poisson, vocês conseguem facilmente identificar o módulo de corte do material. Tá bem? Outras denominações para o módulo de corte será este aqui, módulo de distorção ou de elasticidade transversal. Nós, a partir iremos usar, sobretudo, o módulo de corte. Portanto, e uma vez mais, tudo isto válido para materiais isotrópicos, porque se houvesse distinção de propriedades materiais ou mecânicas nos eixos coordenados, teríamos módulos de corte diferentes para cada um dos eixos e módulos de Young diferentes para cada um dos eixos. Está bem? Coisas importantes que a isotropia permite, a primeira é que na presença das tensões principais, se eu fizer a transformação com a lei Duc, usando aqui tensões principais, sigma 1, sigma 2 e sigma 3, o que me vai resultar da lei Duc é o ε1, 2 e 3. Ou seja, se eu trabalhar com tensões principais e usar a lei Duc, vou terminar com deformações principais. Da mesma forma, sabemos que as direções principais de tensão são as mesmas das direções principais de tensão. Ou seja, pensem no ensaio de tração, portanto, a direção principal de tensão é a direção na que eu realizo o ensaio e o mesmo se aplica também nas deformações. Portanto, a direção principal de deformação será também aquela do ensaio. E por isso, uma vez mais, portanto, a lei Duc é definida com o módulo de Young e o coeficiente de Poisson e o módulo de corte vai derivar destes dois. Portanto, e com isso, tenho 6 equações da lei Duc, uma vez mais, portanto, 3 equações para as componentes normais, 3 equações para as componentes de corte. Okay? Portanto, 6 equações passarão apenas a 3 se eu estiver a falar dos valores principais, das tensões principais e deformações principais, porque aqui o corte será nulo na presença de valores principais. Portanto, então, no caso do estado principal de tensão e deformação, a minha lei Duc fica simplificada desta forma, e se repararem em relação às equações anteriores, a única coisa que foi feito aqui foi substituir o εx e σx por ε1 e sigma 1. Tudo que levava a y passa a ter o índice 2, tudo que levava o índice z passa a ter o índice 3. Ok? Se eu tiver um estado plano de tensão, uma vez mais, numa chapa em que a dimensão z, ou perpendicular ao eixo z, é muito maior que a direção, ou melhor, quando a espessura é muito menor que as outras duas dimensões no plano da chapa, x e y, ou seja, o sigma z, o tau xz e o tau yz serão aproximadamente zero, nunca serão iguais a zero, mas consideramos aproximadamente igual a zero, então estas equações genéricas que nós vimos aqui poderão ser simplificadas colocando este termo igual a zero
este termo igual a zero e, por fim, eliminando estas duas equações. Portanto, e aí ficaremos com as equações que definem o estado plano de deformação, mas com uma importância que por vezes esquecem, que é a seguinte: portanto, a deformação z, apesar do σz ser nulo, portanto, apesar deste termo desaparecer, reparem que continua a existir uma deformação z dependente do σx e do σy. E vocês podem pensar, até por uma questão de senso comum, se tiverem uma determinada chapa, que eu vou tentar definir aqui, e essa chapa só recebe tensões nos eixos x e y, ok? Não há nenhuma tensão no eixo z, portanto no eixo transverso ao plano da chapa, mas nós sabemos que quando esticamos esta chapa ao longo do plano x e y, a espessura dela tem que diminuir, a espessura não será constante. E é isto justamente que esta expressão significa que eu posso estar a aplicar apenas tensão em x e em y, não há tensão em z, mas existe uma deformação z que é a redução de espessura, portanto, e aliás até tem aqui o sinal negativo. Portanto, muito importante, um estado de tensão plano não vai induzir necessariamente um estado plano de deformação. Portanto, o mais genérico até é termos aqui uma deformação negativa. Há um caso muito peculiar de um estado plano de tensão que implica estado plano de deformação, que é este aqui, o corte puro. No corte puro, nós estamos apenas a aplicar tensões no plano da chapa e também não temos variação de deformação em Z. Portanto, será o único caso de estado plano de tensão e deformação simultâneo, está bem? Mas nunca esquecer então que se tiverem apenas sigma x e y vai existir um epsilon z. Outra coisa importante que por vezes dá no jeito calcular é a variação de volume em elasticidade, portanto é aquilo que nós chamamos de extensão volumétrica, portanto eu já irei voltar a este slide. Portanto, a variação volumétrica, partindo de um exemplo muito simples, é imaginar que eu tenho aqui pressão a ser aplicada ao longo de todos os eixos, portanto, até podem pensar num fluido que está imerso, não é? de um sólido que está imerso num determinado fluido, pressurizado, e isso vai então criar uma pressão hidrostática, não é? Portanto, igual nos três eixos coordenados, e vai acarretar então uma variação do volume. Essa variação do volume pode ser obtida somando a diagonal do nosso tensor das deformações. Portanto, na verdade, o que temos aqui é o primeiro invariante das deformações, que é a soma da diagonal. E, portanto, o que nós vamos fazer aqui é considerar, através da lei Duque, a compressão em cada um dos eixos devido à tensão em cada um dos eixos, e vamos fazer novamente o princípio da sobreposição, ok? E com isso, portanto, se calhar o que eu estou aqui a explicar vai bater certo com o que temos aqui. Portanto, vamos então aplicar a lei Duque, uma vez mais, e com isso consigo determinar a deformação volumétrica em função desse conjunto de parâmetros que, uma vez mais, envolve o módulo de Young e o coeficiente de Poisson. Isso vai me permitir definir um módulo de compressibilidade, portanto, que é isso que temos aqui, que é o chamado bulk modulus, que é uma quantidade, é um parâmetro que permite avaliar o grau de compressibilidade de um determinado material. E aí, quanto mais baixo esse módulo de compressibilidade, mais compressível é o material. Há aqui uma coisa que podemos relacionar com aquilo que vimos quando falamos do coeficiente de Poisson. Portanto, eu falei aqui que no caso da borracha isto implicaria incompressibilidade, ou seja, tudo que deforma numa direção encolhe nas outras, e falamos do coeficiente de Poisson ser muito próximo de 0,5. Portanto, reparem no que acontece com o módulo de compressibilidade quando o coeficiente de Poisson
chega perto de 0,5. Portanto, reparem que este termo será 0 e, portanto, a divisão por 0, portanto, o módulo de Young a dividir por 0, teremos o módulo de compressibilidade a tender para infinito. Okay? Portanto, nesse caso, podemos dizer, então, que se o módulo de compressibilidade é infinito, a deformação volumétrica será nula, não é? Porque tudo que deforma numa direção será outra e, portanto, temos aquilo que é um material chamado incompressível, tá bem? Não é incompreensível, é incompressível. Portanto, reparem que também poderiam ir por aqui. Portanto, por maior que seja a tensão média aplicada, com o coeficiente de Poisson igual a 0,5, teremos aqui 0 e, portanto, a deformação volumétrica dará sempre 0, não importa a tensão aplicada. Okay? Por isso, recapitulando uma vez mais, vamos aqui ao início da aula. Temos então esta expressão genérica para a lei de Duque, que foi obtida por sobreposição de diversos efeitos. Vimos a questão das componentes de corte, como é que se relacionam também. Portanto, temos aqui os vários casos particulares com valores principais com estado de plano de tensão. E o que vamos fazer agora é ver os diversos casos. Portanto, a partir desta equação genérica, desculpem andar aqui para trás e para a frente, a partir desta equação genérica, eu posso agora, por manipulação simbólica, obter a expressão inversa, ou seja, ao invés das deformações em função das tensões, obter as tensões em função das deformações, e é isso que estamos aqui a ver. Portanto, a expressão inversa da lei Duque, onde teremos então tensões em função das diversas deformações. Portanto, o mesmo se aplica aqui no caso das deformações de corte, relembrando uma vez mais que o módulo de corte depende ou pode ser obtido em função do módulo de Young coeficiente de Poisson. Depois, temos aqui uma forma alternativa que recorre aos chamados parâmetros de Lamé. Okay? Portanto, já até os vimos aqui, mais atrás, eu coloquei-os aqui. Portanto, um dos parâmetros de Lamé, que é o νu, é equivalente ao módulo de corte. Portanto, em termos físicos, a coisa é tranquila. O lambda é um parâmetro que é difícil ver o significado físico, com uma nuance, é a semelhança do módulo de compressibilidade, por termos aqui menos 1, menos 2 νu, quando o Poisson tende para 0,5, este parâmetro também tende para infinito. De todo modo, existe uma variante, então, da lei constitutiva tensões deformações que vai permitir obter as tensões em função das deformações com os parâmetros de Lamé, ao invés de ser com o módulo de Young e coeficiente de Poisson, tá bem? Não é muito normal usarem isto, portanto, geralmente a gente costuma trabalhar aqui com o que estamos mais habituados, mas de toda forma podem ficar aqui com esta expressão alternativa. Portanto, atenção que este E que aparece aqui é o primeiro invariante do tensor das deformações e o θ que aparece aqui nesta fórmula é o primeiro invariante das tensões. Portanto, invariante das deformações, primeiro invariante das tensões. Por fim, só para recordar, deixar isto para o futuro, em termos computacionais ou até para implementarem isso no Excel, no MATLAB ou onde quiserem, não será muito prático ao nível computacional estarmos aqui a colocar uma equação por equação. Por isso, se quiserem ter um ficheiro, vamos supor Excel, que permita de uma forma muito rápida vocês calcularem tensões em função das deformações ou vice-versa, podemos usar esta fórmula computacional que na literatura aparece em stiffness form, que basicamente apresenta-nos o tensor das tensões através de uma linha e o tensor das deformações também com um vetor coluna. Portanto, eu disse linha, mas na verdade é uma coluna, é uma linha transposta, e tem a grande vantagem de permitir calcular isto com uma matriz. Portanto, isto em termos de implementação em qualquer software tipo MATLAB ou Excel ou Maple é extremamente fácil, é só definir uma matriz, de forma que substituam aqui valores e obtêm logo todas as componentes das tensões e também essa será a forma inversa, e essa então é a equação original. Portanto, não há diferença nenhuma entre esta matriz e o conjunto de 6 equações
que nós vimos. Portanto, essas 3 equações, mais as 3 de corte, portanto, todas elas estarão aqui resumidas nesta implementação computacional. Está bem? Portanto, a partir desse momento, a nível de exercícios, vamos poder misturar tudo. Não é? Podemos começar com um sólido a ser tracionado, com uma tensão ou com outro tipo de solicitações. Podemos calcular já as deformações através da lei Duke e a partir daí calcular a deformação numa determinada direção. Portanto, chegamos aqui realmente a um ponto da matéria da mecânica dos sólidos onde vocês já estarão prontos a calcular qualquer coisa que envolva tensões e deformações. Portanto, o que torna as coisas muito mais interessantes. E com isso despeço-me. Até a próxima.